Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, que diz assim: Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Lembra-te de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo traz esta palavra ao seu discípulo amado, chamado Timóteo, trazendo até numa exortação: Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado. Por que Paulo traz esta palavra a Timóteo? Nós sabemos que, aliás, eu quero até que você abra comigo em João capítulo 20, versículo 19. Aqui está o início da igreja de Jesus Cristo. A Bíblia diz: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam reunidos os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. A Bíblia diz que este dia foi o dia da ressurreição. Jesus havia sido morto na sexta-feira, e aqui os discípulos estavam reunidos no cenáculo. A Bíblia diz que era final da tarde, todos estavam, os 12, à exceção de Judas, estavam reunidos, e aqui deu-se o início da igreja do Senhor. Por quê? Porque nós vemos os discípulos reunidos, amedrontados. Imagine comigo, os 11 ali, com as portas trancadas. A Bíblia diz que eles estavam amedrontados, e a Bíblia nos diz que eles estavam com medo dos judeus. Eu imagino aquela cena, o medo tomando conta do ambiente, e o que tomava o coração daqueles homens era o medo, o pavor, o pânico. Talvez o mais corajoso teve coragem de se levantar apenas para verificar se as portas e as janelas estavam totalmente trancadas. Aqueles homens estavam ali num cômodo do segundo andar de uma casa em Jerusalém. Embora treinados e instruídos durante 3 anos, eles não sabiam o que fazer. Andaram 3 anos com Jesus, mas agora estavam sentados, talvez em volta de uma mesa, a mesma mesa que 3 dias atrás o pão foi partido, e estavam ali, olhando uns para os outros. Eu imagino que alguns olhavam para o teto, outros olhavam pelas frestas das portas, das janelas, outros talvez olhando para o chão, mas o certo é que o que eles contemplavam, na verdade, era dentro de si mesmos. Porque há 3 dias eles haviam feito promessas, e ali talvez eles contemplavam dentro de si mesmos promessas não cumpridas, palavras que haviam proferido, dizendo: Senhor, nós não te abandonaremos. Porque a primeira coisa que aconteceu no jardim do Getsêmani foi a fuga. Quando os soldados chegaram para prender Jesus, todos fugiram do jardim. Todos fugiram. A Bíblia não fala para onde eles foram. A Bíblia não fala o que eles fizeram, para onde foram, porque quem foge não sabe para onde está fugindo.
Mas nós podemos imaginar que eles fugiram, mas carregando uma lembrança. A lembrança de um olhar de misericórdia. A lembrança de um olhar de compaixão. A lembrança de um olhar que traspassava as suas almas, alcançando o seu peito e o mais profundo do seu ser. Eles não conseguiam esquecer daqueles 3 anos que estiveram na presença do Mestre. Tanto é que eles não esqueceram que eles voltaram justamente para o cenáculo. A lembrança os fez voltar para recomeçar algo que precisava ser recomeçado. E como resultado do Senhor, aliás, como resultado dessa ação, a igreja de Jesus Cristo começou naquele cenáculo. Interessante que já se passaram 20 séculos. É interessante que se passaram tantos anos, mas as coisas não mudaram, porque ainda hoje a gente vê discípulos amedrontados, com medos, ainda trancados talvez na sua sala, talvez no seu quarto, e talvez trancados emocionalmente, espiritualmente, olhando e reparando apenas pela fresta da janela, observando o movimento lá fora, observando o mundo lá fora, ainda machucados, feridos, tomados pela preocupação, tomados pelo pavor que massacra as suas almas, paralisados, olhando para as paredes e olhando para o chão. Talvez com um pouquinho de fé, mas sem nenhum fogo, sem nenhuma paixão. Eu estava pensando e até compartilhei hoje pela manhã, nós tivemos 3 conferências pré-pós-pandemia, podemos dizer assim. Nós tivemos um impacto. Ministramos durante todo um dia, começamos cedo, indo até a noite. Nós tivemos depois a conferência de mulheres com tema posicionadas. E agora terminamos mais uma conferência profética, ativação, com tema atitude. E a tônica de cada movimento, de cada conferência tenha atitude, se posicione, seja impactado pela glória de Deus, trazendo o entendimento profético de que nós somos igreja, nós somos a resposta para esse tempo, nós somos a resposta para aqueles que estão perdidos. Nós não podemos nos perder com as perdas dentro de nós mesmos. Precisamos, como diz o profeta Jeremias para Jerusalém, sacode-te do pó, levanta, brilhe a tua luz na presença de todos. Porque o próprio Jesus diz que nós somos luz deste mundo, somos luzeiros para esse mundo, para essa terra, somos o sal da terra. E esses 3 eventos não foram por acaso, não conversamos entre nós para buscar quais seriam os temas, mas o certo é que culminou trazendo algo profético para que nos despertemos como igreja, para que façamos a nossa vida valer a pena como igreja. E a pergunta é: o que será necessário
para que as portas sejam destrancadas outra vez. O que é necessário para que o fogo seja aceso outra vez, para que a paixão se estabeleça outra vez. O mais absurdo aconteceu naquele lugar. Eles escutam um ruído, eles ouvem uma voz, e aquela voz penetra no mais profundo do ser de cada um: paz seja convosco. E era justamente isso que aqueles 11 homens precisavam, era da paz que vinha do mestre, do príncipe da paz. A paz que o mundo não pode dar, a paz que o conforto financeiro não pode trazer, a paz que um currículo recheado de tantas coisas, tantas nomenclaturas não pode dar, porque a pedra do sepulcro não pôde retê-lo lá dentro, e as portas trancadas não puderam retê-lo lá fora, e ele se faz presente naquele ambiente, naquele lugar. Ele se faz presente. O evangelista Lucas, nesse mesmo contexto, ele diz que, escrevendo nesse mesmo contexto, ele diz que a partir daquele momento, eles foram alegres para o templo louvando. Eles iam e voltavam glorificando a Deus. Mas o que fez diferença naquele ambiente? Por que eles foram impactados naquele cenáculo, tomado pelo medo, tomado pela desesperança, tomado pela falta de fé? Foi que eles contemplaram o Cristo ressuscitado. Eu quero falar para você que o que faz diferença na tua vida é quando você contempla o Cristo ressuscitado. Eles viram Jesus outra vez. Seus pecados foram perdoados, porque o traído foi em busca dos traidores. O rejeitado foi em busca daqueles que o rejeitaram. Essa é a graça e a misericórdia de Deus. Não merecemos, mas Ele vai em nossa busca outra vez, porque nos amou primeiro. Talvez você se lembre quando foi a primeira vez que você ouviu. Talvez ainda ressoa na sua mente, no seu coração, a primeira vez que você disse sim para Ele. Eu estava comentando aqui hoje pela manhã, eu nunca esqueço a primeira vez que eu disse sim. Foi numa quarta-feira, 20 de maio de 1987. Eu era bem jovem, solteiro, mas algo marcou meu coração naquele dia, porque naquele dia, um jovem que era envolvido em tantas coisas, bebia de segunda a segunda, fumava drogas, mas um dia eu entrei num lugar onde se falou do amor de Deus, e aquele amor impactou, transformou para sempre a minha vida. Há 3 anos antes, eu lembro que eu ia para a casa de Marilza, eu namorava com Marilza, não que o Pedro não está aqui, né? Senão ele tinha falado, ele não namora mais não. Mas antes de casar com Marilza, eu ia à casa dela, isso no ano de 1984. Eu gosto de guardar datas. Eu não lembro o dia, provavelmente num sábado. E eu não sei se aquele dia, o que tinha acontecido, eu sei que eu tinha tomado umas. E fui para a casa de Marilza e, chegando na casa dela, tinha uma igreja presbiteriana. E quando eu ia passando, alguém saiu lá de dentro e disse: Ronaldo,
E aquela moça correu, uma amiga nossa, e ela me entregou um papelzinho, aquele papel manteiga, como é que chama? Vegetal, né? O outro chama manteiga. Quem é mais idoso sabe o que é isso. E ela me entregou um papelzinho, eu pus no bolso. Fui para a casa de Marilza. Fiquei lá até a hora que Dona Joana permitia que eu ficasse lá. 10 horas já começava. Sabia que tinha que ir embora. E eu saí de lá, fui para casa. Quando eu tirei aquele papel, estava um versículo bíblico que dizia: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Aquele versículo foi como uma bomba no meu coração. E ali eu tinha uma Bíblia na minha casa, na estante, uma Bíblia católica, edições paulinas. Estava empoeirada, mofada, porque a gente tinha aquela Bíblia, mas nunca tinha aberto. Ficava de enfeite na sala. Hoje não, a gente come Bíblia, não é verdade? Aqui é uma igreja que lê a Bíblia, oh glória a Deus. Mas antigamente a gente não lia. E eu fui vasculhar aquela Bíblia e achei Eclesiastes 12, versículo 1. Eu nunca esqueço desse versículo. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias, dos quais dirás: não tenho neles prazer. E quando eu li aquele versículo, aquilo foi como uma bomba no meu coração. E por 3 anos, aquele versículo me perseguiu. Aquela palavra entrou na minha alma. E 3 anos depois, eu tive um encontro com Deus. Talvez, eu creio que você se lembra, quando foi a primeira vez que você disse sim para Ele. Talvez você se lembre no dia que Jesus se revelou a você, como o Cristo ressuscitado. Porque quando eu tenho certeza do que aconteceu na minha vida, eu começo a proclamar aquilo que eu recebi. Porque perdão recebido é perdão proclamado. Salvação adquirida é salvação anunciada. Max Lucado, ele diz: se nós não estamos ensinando às pessoas como serem salvas, talvez seja porque tenhamos esquecido da tragédia de estar perdido. Se não estamos falando acerca do perdão, talvez seja porque não lembramos de como era ser culpado. Se não estamos falando sobre a cruz de Cristo, talvez seja porque, de certa forma, não mais precisamos do sacrifício do Cordeiro. Porque a gente esquece rapidamente, querido. Por isso que Paulo escreve a Timóteo, nessa segunda carta que nós lemos, ele diz: Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo crucificado, aliás, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Lembra-te, Timóteo. Por que que Paulo exorta Timóteo? Timóteo era um líder como você, um pastor novo, bonito como eu. Obrigado. Timóteo, e ele sempre exortava Timóteo: Timóteo, reavives o dom que há em ti. Timóteo, torna-te padrão dos fiéis. Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado. Por que que Paulo traz esta palavra a Timóteo? Sabe por quê? Porque a gente esquece rapidamente. A gente tem a mania e a tendência
de esquecer daquilo que Deus fez nas nossas vidas. Bispo Ricardo falou sobre gratidão. Como nós somos ingratos. Nós recebemos uma bênção, amanhã a gente já se esquece e já está querendo outra coisa. A gente esquece de onde nós viemos, aonde nós estávamos. A gente esquece rapidamente. Tantas coisas acontecem ao longo dos anos, tantas mudanças internas e externas acontecem. Você lembra quando você chegou para a igreja? Alguns aqui chegaram solteiros, casaram, tiveram filhos. O tempo passou e o esquecimento veio. A prosperidade chegou. Era fiel, era líder, vinha para a oração na madrugada, estava em toda vigília, eu quero Deus, eu quero Deus. Aí o tempo passou, prosperidade veio, a faculdade veio, a empresa foi montada, passou num concurso, abriu empresas, prosperou. O tempo passou, promoções chegaram, as tarefas aumentaram, começou a correria, é mestrado, é doutorado, é muita coisa, o casamento, a criança chegou, muita coisa aconteceu, e Jesus ficou esquecido. Lembra de quando você começou, só que o tempo passou, e a gente esquece. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado. É o que Paulo diz para Timóteo. Quando você começou, você era fiel. Você queria estar em todo culto, em toda reunião. Mas a prosperidade chegou, as bênçãos chegaram. E muitas bênçãos se tornaram impedimento para você. Querido, isso é sério. Por isso que o Senhor diz à igreja de Éfeso: tenho, porém, contra ti. É a única vez na Bíblia que nós vemos Deus dizendo: eu sou contra você. Porque qual a razão, qual a causa? Abandonou o primeiro amor. Lembra onde você estava. Lembra quando você começou, a chama queimando no coração, o peito acelerado por Jesus, mas o tempo passou. Não que você virou as costas, mas que ele ficou esquecido lá atrás. Muita coisa ficou lá atrás. Muita coisa ficou lá atrás, fidelidade. Ficou lá atrás. Não porque o dinheiro é meu, não porque a empresa é minha, porque a vida é minha, porque é meu, é meu, é meu, é meu. Quanto mais tenho, mais eu quero. E às vezes esquecemos do essencial. O Senhor diz para a igreja de Éfeso: arrepende-te, arrepende-te. Queridos, Deus nos dá oportunidades. Deus nos dá oportunidades. Nós vivemos um tempo oportuno. Esse mundo está de ponta cabeça. A gente não sabe o que vai acontecer. O certo é que Deus vai guardar a sua igreja. Deus vai guardar aquele que é fiel. Deus vai guardar. E nesta noite eu te convido, faça um favor a si mesmo, se coloque diante dele outra vez. Lembra-te, não daquele Cristo crucificado, não do Cristo sepultado, não do Cristo no túmulo, lembra do Cristo ressuscitado. Foi necessário
que eles voltassem outra vez ao cenáculo. Quantas promessas foram feitas. Senhor, esse ano eu vou ler a Bíblia. O ano está acabando. Não vou pedir para você levantar a mão, você que... Quantas promessas, Senhor, esse ano eu vou orar mais, eu vou buscar mais. Esse ano eu serei fiel. Esse ano eu vou fazer a obra, eu serei líder de célula, eu colocarei minha vida no altar do Senhor. Mas o Cristo, a promessa, ficou esquecida. É tempo de retornarmos ao cenáculo. É tempo de retornarmos ao lugar secreto, para que o encontremos outra vez. Para que o encontremos outra vez. Para que nos deparemos outra vez com a glória dele sobre nós. Lembra-te, Timóteo, do Cristo ressuscitado. É tempo de voltarmos. É tempo de investirmos tempo na presença. E quando ele aparecer, não permita que ele saia. Agarre-o. Agarre-o outra vez. Contemple-o outra vez. Não permita que o desespero, o medo, o pânico faça você recuar. Nós encontramos 12 homens tomados em total desespero. Mas a graça obstinada de Cristo veio. Porque desespero sem graça é suicídio. Tanto quanto graça sem desejo, sem desespero, sem desejo latente pela presença, é inutilidade. Deus está nos chamando para que sejamos ativados outra vez. Tocados outra vez. Porque quando eu sou ativado, eu me posiciono. Quando eu sou impactado, eu me posiciono. Quando eu sou capturado pela sua glória, eu me posiciono. O Senhor vem buscar uma igreja gloriosa. O Senhor vem buscar uma igreja viva. Uma igreja cheia de Deus. Ele não vem buscar a religião. Se você está numa bolha religiosa, saia dessa bolha. Saia. Saia dessa bolha religiosa. E volte-se para o Cristo ressuscitado. Aquele que deu a vida por mim e por você. Lembra-te. Lembra-te de Jesus Cristo. Lembra-te. Porque quando a dor chegar, isso vai fazer diferença na tua vida. Lembra-te. Quando a tristeza tentar te destruir. Lembra-te. Quando as perdas chegarem na tua vida. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado. Lembra-te. 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 Em nome de Jesus, lembra-te. Se coloque de pé. Aleluia. Aleluia. Eu gostaria que nós tivéssemos um instante de oração e de entrega. Eu gostaria que, aí mesmo onde você está, você falasse com Deus. Lembra-te de Jesus Cristo. Lembra-te. 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 Lembra-te daquele que te deu a vida. Lembra-te. Lembra-te. Lembra-te daquele que morreu e ressuscitou para te dar vida nova. Fale com Deus agora, fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos
E fale com ele, diga: Pai, eis-me aqui outra vez. Eis-me aqui outra vez. Aleluia. 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 Fale com ele, querido. Fale com ele. Fale com ele outra vez. Aleluia.